de julho desse ano até outubro desse ano, quem é beneficiário do Bolsa Família saiu da aprovação de 50% para 67%. O Lula aumentou 17 pontos percentuais a aprovação junto a esse público. E a desaprovação caindo proporcionalmente. E o Brasil tá tão coitado, pobre, que quem não é beneficiário ainda tá ok, melhorou um pouco. Isso é insano. O efeito de compra de voto do Lula sobre essa população mais pobre e a destruição do nosso futuro por colocar o Brasil num modelo econômico falido, mentiroso. Isso é mentiroso. Tá dado, tá na cara de todo mundo. Em uma de suas análises políticas mais recentes, Renan Santos criticou a principal estratégia petista, que consiste em consolidar a manutenção de poder baseados em comprar apoio popular através de políticas assistenciais, mantendo o Brasil num modelo econômico improdutivo e deficitário. Confira agora pelo Agente Amarelo. Me parece que desde 2006 eu tô preso naquele filme Feitiço do Tempo, Bill Murray, né? Que ele dormia e acordava no mesmo dia. Ele dormia e acordava no mesmo dia. Então assim, ele ia dormir e quando ele acordava, pum, no mesmo dia. E eu sinto que nós estamos no mesmo ciclo desde que Lula assumiu o poder e foi pra reeleição em 2006, que foi quando ele, em resumo, entendeu que se ele comprar o voto dos mais pobres com políticas assistenciais, tá tudo resolvido. E é isso que ele está fazendo até agora. Quando eu comecei a entender agora os detalhes da estratégia do Lula e do Fernando Haddad para 2026, algo que a gente já comentou bastante na live de ontem, mas quando tá claro e decidido, e vamos dizer, saiu uma pesquisa de opinião ontem, até postei uns prints dela, você fica meio... Em resumo, há uma guerra bem clara entre o Brasil que trabalha e produz contra o Brasil que não trabalha, ou se trabalha, trabalha pouco e praticamente nada produz, porque é uma população muito improdutiva. E isso inclui dois tipos de seres humanos. As pessoas mais pobres estão na base da pirâmide, que basicamente veem o governo chegar e enfiar dinheiro no bolso delas. Então elas ficam andando e o governo vendo, toma isso, toma aquilo, toma aquilo. E do outro lado, o maior beneficiário de um governo, que em resumo, é um governo sempre deficitário. Entenda uma coisa, meu amigo. Se o governo não consegue pagar as contas dele, é igual uma pessoa, o que você faz, Aloysio? Você precisa pagar as contas, você não consegue pagar, você não tinha dinheiro. Seu gasto é 10 e seu ganho é 8. Como você faz pra pagar os dois de diferença? Dívida. Então, para o governo ficar botando dinheiro no bolso das pessoas, como ele próprio tá deficitário, ele fica contraindo dívida. Ele fica nesse jogo de contrair dívida de um lado, enquanto dá o dinheiro nos mais pobres do outro. Neste jogo, bancos, instituições financeiras, detentores de título, fundos, eles ficam basicamente, né, com o seu capital preso, girando essa dívida, vivendo desses dividendos disso aí. A população mais pobre fica sendo abastecida, não sobra dinheiro para atividade produtiva, a classe média fica arrochada, o Brasil não cresce. E uma hora esse ciclo vai girar até colapsar. Que é o que está pintando que vai acontecer. E é tão óbvio que isso vai acontecer, todo mundo tá vendo que isso vai acontecer, todo mundo tá percebendo que esse é o desenho de um país que é pouco produtivo, que não faz nada para melhorar sua própria produtividade. Ainda assim, as pessoas não se rebelam. Não há uma revolta. E os candidatos têm que enfrentar este modelo do PT? Mentem. Eu não estou vendo meus concorrentes diretos sequer a vontade de abordar o assunto como precisa ser abordado. Você, meu querido amigo Ratinho Júnior, você Zema, você Caiado, você Tarcísio, vocês não estão comprando a guerra do Brasil que trabalha e produz. Vocês estão comprando um discurso genérico. E é guerra. Volta pro gráfico aí. De julho desse ano até outubro desse ano, quem é beneficiário do Bolsa Família saiu da aprovação de 50% para 67%. O Lula aumentou 17 pontos percentuais a aprovação junto a esse público. E a desaprovação caindo proporcionalmente. E o Brasil tá tão coitado, pobre, que quem não é beneficiário ainda tá ok, melhorou um pouco. Isso é insano. O efeito de compra de voto do Lula sobre essa população mais pobre e a destruição do nosso futuro por colocar o Brasil num modelo econômico falido, mentiroso. Isso é mentiroso. Tá dado, tá na cara de todo mundo. Nem veio os efeitos positivos pro Lula em termos de imagem dessa possível ideia de dar um passe livre pra geral. Vou dar, tome-lhe um passe livre. Isso vai ressoar inclusive com quem trabalha. Um trabalhador fala, olha só que lá, não estou gastando mais. Mentira, você tá gastando. Vai ser através de impostos e dívida que esse dinheiro vai ser pago no fim dos dias, né? As coisas não se pagam sozinhas. Mas a pessoa vai achar que não tá saindo mais do bolso dela. Essas pessoas mais humildes, a mesma coisa. No fim do dia, a tendência da aprovação do Lula é aumentar. Ano que vem, idem. E a tendência de reprovação dele, junto às classes médias, é de ficar igual. A questão é que a classe média já tá anestesiada. Ela tá derrotada, tá anestesiada. E nos últimos anos, a classe média foi levada a crer que o grande tema que ela tinha que tratar é a anistia. Meus amigos, o antipetismo ficou achando que o grande tema pra enfrentar um cara que compra os votos mais pobres é anistia. Não te deixa desesperado. É como se tivesse uma briga, você tá, sei lá, na escola, aí tem um cara que quer te bater. Esse cara tem a turma dele. É o Lula com a turma de amigos dele. O Lula dá comida, dá dinheiro, dá tudo pros... Aí os amigos dele querem sair pra porrada. Aí a gente tem a nossa turma, que consegue ir lá brigar. Nossa turma é mais esperta e tal. Só que a nossa turma tá apaixonada por um valentão otário, que é o Bolsonaro. Aí esse valentão otário, sei lá, ele quebrou o pé. E aí a preocupação dele é, todo mundo, vou fazer uma vaquinha pra me ajudar. Não, mas não, gente,
gente tem que se preparar, outra turma vai dar porrada na gente. Não, mas, gente, atenção, vamos botar umas faixas, salvem o pé do Bolsonaro. E aí a nossa turma nem se preparou pra briga, tá totalmente dispersa, e o outro lado lá, tal. Aí vai chegar a hora H, a gente vai tomar um couro deles. E mais, os outros caras da nossa turma aqui, eles estão tipo, não, temos que preocupar realmente com o pé do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem que estar muito bem aí, né? Temos que lutar por isso. Esta é a pauta importante nossa, tá? E eles se odeiam entre si e vão ficar brigando. Esse é o jogo. E querem ainda agradar a galera do lado de lá. Ô, cara do lado de lá, vem pra cá. A gente é legal, eu vou cuidar de você. O cara do lado de lá não vai vir pro lado de cá. Tá ficando bem clara uma espécie de uma divisão nesses Brasis que trabalham e produzem contra o Brasil que é pouco produtivo. E fica muito claro o pacto. Qual é o pacto? O pacto topo base. Banqueiro ganha dinheiro. Quem detém títulos ganha esse dinheiro. A base da população ganha esse dinheiro pra subsistir. E o meio é destruído. É desesperador. É desesperador porque começa a cada vez menos fazer sentido ficar aqui pra muita gente. Cada vez menos. Quem vai embora está tomando uma decisão racional e uma decisão que está protegendo o seu, não é nem seu futuro, é seu presente. E se a gente olhar, né, a gente fazer uma leitura do passado, tanto de 2013 quanto o impeachment da Dilma, com uma revolta por parte desse Brasil produtivo, o Brasil antipetista, contra o Brasil improdutivo, que é o Brasil do PT, mas também uma tomada de consciência. O grande sonho, só pra vocês entenderem, o grande sonho dos marxistas sempre foi que o trabalhador, né, especialmente o trabalhador operário, ele tivesse, vamos dizer, um estalo, um momento em que ele tomaria ele agiria de acordo com uma consciência de classe social e ele enxergasse a dinâmica de poder entre as classes de maneira muito clara, pouco matizada, assim, clara, assim, ali é azul, aqui é vermelho, e ele entendesse o cara, o outro operário como alguém que pensa e age de maneira similar a ele e que vive de acordo com os determinados estímulos porque sofre as mesmas dores. Tudo isso que os marxistas queriam que acontecesse, que não aconteceu e sempre foi forçado. Nos fenômenos de classe média, de tomada de consciência identitária, por vezes acontece. E no Brasil meio que aconteceu. 2013 foi uma febre, e aí a coisa toma sentido em 2015, 2016, e isso se torna uma revolta popular de classe média, tomada de consciência, formação de identidade, apropriação de símbolos nacionais. Foi uma série de coisas que criaram isso. Isso era pra ser positivo, porque isso deu em Lava Jato, isso deu em queda da Dilma, isso deu em prisão do Lula. Isso foi dar no erro Bolsonaro, e aí foi ser conduzido pela personalidade do cara, e era uma personalidade burra, que não entendeu nada do que era o processo, um sujeito pequeno e tal. E aí toda essa tomada de consciência, ela foi pra um caminho completamente errado. É como se, né, o famoso, o gigante acordou, né? As pessoas foram despertando, surge um corpo, surge um gigante, uga, uga, e ele cai de um precipício, e se espatifa. Porque de um lado, não é que há consciência de classe na população mais pobre que o Lula compra. Há um coletivo de interesses e um sistema de estímulo quase pavloviano, em que a pessoa fica feliz conforme ela tem um interesse financeiro imediato atendido por parte do agente público. É claro, né? E você criou ali, vamos dizer, uma cultura de dependência do Estado. Você criou uma coisa meio que hereditária já, né? Família que tem vó, filha e neta, as três recebendo auxílio, especialmente Bolsa Família. Ele estabeleceu um vínculo com ele disso. Essas pessoas não são organizadas, mas ele consegue ter um controle férreo em termos eleitorais. Aí ele vai tomando os outros setores de pressão. A esquerda militante dentro das universidades, formando, vamos dizer, capital humano por aí, formando jovens, tanto que você tem muito jovem de esquerda, naturalmente. Aí você tem o funcionalismo de todos os sindicatos ligados ao funcionalismo, todos eles muito à esquerda, muito pró-PT. Você vai ter a agenda identitária que vai pegar gays e mulheres, especialmente mulheres não casadas nesses elementos urbanos. Ou seja, você forma um coletivo ali, um catado que hoje no Brasil é majoritário. Por mais que a gente saiba que o projeto de poder do PT tenha inúmeros questionamentos dentro do campo da esquerda, é natural que tenha, porque é um projeto que dialoga com o interesse de banqueiro o tempo todo, né? Ele mantém o Brasil nesse ciclo, que o banqueiro ganha e o pobre subsiste. Por mais débil, por mais críticas que a própria esquerda faça isso, ele ganha. É um modelo frágil, ele não vai a lugar nenhum, ele sequer entrega o tal do socialismo que eles querem, mas ele ganha. E ele é um modelo que é feito pra ganhar. Então, é como se as esquerdas ficassem presas assim, a gente ganha, mas o preço é que a gente não vai fazer nada. O topo da pirâmide ganhando muito, com um rentismo insano, o Brasil cada vez menos produtivo, você com cobertor cada vez mais curto. Tem um preço ali, mas tem um colapso também apontando. O nosso lado, que poderia ter a solução pro problema e resolver a equação Brasil, de modo a tornar o Brasil um país que deslancharia em termos econômicos, políticos e sociais, o nosso lado não conseguiu se organizar porque a tomada de consciência dele deu em Bolsonaro. E eu olho os nossos concorrentes diretos pra 2026, galera, e assim, eu sou muito claro, sou muito cristalino nisso. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem sequer o que eles querem, eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Isso é desesperador, um tanto quanto desesperador. Você concorda com a visão de Renan Santos? O Brasil está realmente preso em um ciclo político e econômico sem fim? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal do Agente Amarelo.